Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver as questões 3 a 5 da OBMEP 2023. Então na questão 3 aqui, a gente tem um probleminha que diz que João tem bolas e caixas numeradas. Ele colocou as bolas 1 e 2 na primeira caixa, as de números 3 e 4 e 5 na segunda caixa, as de números 6 e 7 na terceira, as de números 8 e 9 e 10 na quarta, e assim por diante. Ora colocando duas, ora colocando três bolas em caixas consecutivas. Aí vem a pergunta: qual é a caixa na qual João colocou a bola 2023? Tem várias formas de resolver esse exercício. Todas envolvem, em algum grau, um princípio de indução matemática. Mas a gente não precisa necessariamente da formalização desse princípio nesse problema. A gente pode pensar um raciocínio mais intuitivo. O melhor jeito que eu achei de resolver essa questão, que eu pensei, foi o seguinte: a gente divide as caixas em pares. Então, por exemplo, aqui a gente vai olhar para a caixa número 1, para a primeira caixa, e para a segunda caixa. Na caixa 1, a gente sabe que estão as bolas 1 e 2. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar em cor diferente só para a gente identificar. Então, as bolas 1 e 2 estão na caixa 1. Agora, as bolas 3, 4 e 5, nós sabemos que está na caixa 2, estão na caixa 2. Esse é o primeiro par de bolas, então a gente pode pensar nisso daqui como o primeiro par. Primeiro par de caixas. Agora vamos olhar para o segundo par de caixas. Então, o segundo par estaria composto pela caixa 3, né, pela terceira caixa, e pela quarta caixa. Nessas caixas, a gente vai colocar, na terceira vai entrar a bola 6 e 7, e na quarta as bolas 8, 9 e 10. E aí, por último, eu vou fazer só mais um, terceiro par. Aqui esse terceiro par está composto das caixas 5 e 6. A gente sabe que na caixa 5 vão entrar as bolas 11 e 12. E na caixa 6 vão entrar as bolas 13, 14 e 15. Bom, eu fiz dessa maneira aqui porque eu acho que dessa forma fica bem claro como é que vai funcionar a indução, né? Quer dizer, indução é quando a gente faz um mesmo processo infinitas vezes, né? No caso, não são infinitas vezes, são muitas vezes. São muitas vezes ou infinitas vezes. A gente vê aqui, por meio dessa tabelinha que a gente fez aqui, dessas informações mais organizadas, que no primeiro par apareceram as bolas de 1 a 5. No segundo par apareceram as bolas de 6 a 10. No terceiro par apareceram as bolas de 11 a 15. Então, por exemplo, se a gente estiver preocupado aqui com o par de número n, seja lá quem for n, então vamos pensar aqui, ó, se o primeiro par termina com a bola 2, o terceiro par, por exemplo, termina com a bola 6, o segundo termina com a bola 4, é claro que conforme a gente for aumentando, o enésimo par ele vai terminar com a caixa 2n. Então, se ele termina com a caixa 2n, a caixa que vai vir antes, né, porque a gente está sempre com uma caixa ímpar menor e uma caixa par maior aqui, né? Ele termina com a 2n, a que vem antes aqui vai ser a caixa 2n menos 1, que é a caixa anterior à caixa 2n. E agora vamos pensar aqui, ó. Nesse primeiro caso, ele está iniciando pela bola de número... Aliás, a gente nem vai importar muito as duas aqui, as duas caixas. Vamos olhar para o par. Então, esse aqui é o primeiro par. O primeiro par encerra com a bola 5. O segundo par encerra com a bola 10. E o terceiro par encerra com a bola 15. Então, a última bola aqui dessas linhas vai ser sempre 5 vezes o número que vem aqui. Isso é muito claro, né? A indução seria a gente formalizar isso para qualquer n, né? Provar mesmo que para cada n,
a caixa enésima terminaria com a bola 5N aqui. Mas, em geral, assim, quando é uma coisa mais simples como essa, a gente não precisa dessa formalização. Mais pra frente, né, em problemas das próximas fases ou de níveis universitário, alguma coisa assim, e matemática mais avançada, aí sim a gente precisa formalizar mais isso. Por enquanto, isso que eu falei é o suficiente pra gente concluir que a última bola aqui que vai aparecer vai ser a bola 5N. Tá? Então é só olhar para o que acontece antes. Isso aqui é uma coisa útil de se fazer na prova. Se você tem um problema que tem muitos casos, faz os primeiros casos, vê se você nota um padrão, vê se esse padrão realmente se repete. Toma cuidado, porque às vezes o padrão não se repete. Esse caso vai se repetir, porque é só a gente pensar, né, que acontece com a bola 7 e 8, não vai mudar nada, vai realmente ser mais 5 bolas aqui. Eu resolvi separar em pares, porque quando a gente separa em pares, a gente sempre fica com 5 bolas, sabe, em cada par, e isso facilita bastante na hora da indução. Mas tinha outras formas de fazer também. É que eu acho que a indução nas outras formas não é tão clara como essa daqui. Bom, de qualquer forma, a gente tem aqui que no enésimo par de bolas, a última de caixas, desculpa, no enésimo par de caixas, a última bola é a bola 5N. Então aqui na frente vai vir a 5N menos 1, 5N menos 2, 5N menos 3. Falta a 5N menos 4. Nota que a 5N menos 5 seria a 5 vezes N menos 1, que seria a última bola do N menos 1 ésimo par. Ah, mas o que importa pra gente é isso aqui, ó. Essas são as bolas que aparecem no enésimo par de caixas. E aqui, ó, essas três primeiras eu coloquei em verde, mas na verdade o certo seria colocar em azul, porque as bolas que eu tô colocando aí em azul são as que aparecem na primeira caixa, né? Na verdade são as duas primeiras. Então aqui ficaria 5N menos 4, 5N menos 3. Essas duas aqui aparecem na caixa de número 2N menos 1. E a próxima, que é a 5N menos 2, aparece na caixa de número 2N, tá? Então essas três aí em verde aparecem na caixa 2N, que é a caixa par. E se a gente for olhar, é isso que está acontecendo mesmo, né? Toda vez que tem uma caixa par, aparecem 3 bolas, né? Ele coloca 3 bolas. Então, a situação é essa daqui. Agora, por que isso é útil pra gente? Porque ele quer saber onde que está a bola de número 2023. Vamos, então, encontrar qual que é o próximo múltiplo de 5 a partir de 2023. Porque a gente está vendo que sempre o par de caixas termina com um múltiplo de 5. 5, 10, 15, 20, 25, vai indo desse jeito até chegar no 5N aqui. Então vamos pensar assim, quando que 5N é igual a 2025, né? Porque a última bola aí do enésimo par de caixas tem que ser uma bola múltipla de 5, que está numerada com múltiplo de 5. Então vamos ver qual que tem que ser esse par. Então, para que a última bola que apareça aí nessas 5 bolas seja a bola 2025, a gente faz 2025 dividido por 5, que dá 401. E 5, desculpa, 405. Bom, então no par de número 405, vamos ver o que acontece, ó. Então vamos colocar agora par de número 405. Primeiro, quais são as caixas que aparecem nesse par? Se a gente ver aqui, ó, o que está acontecendo antes, a gente até já tinha feito aqui. A primeira vai ser a caixa de número 2N menos 1, ou seja, 2 vezes 405 menos 1. E a próxima vai ser a caixa 2 vezes 405. Esse que é o número dessa caixa. Aqui vai dar 810 menos 1, que é 809. Essa é a caixa 809. E aqui é a caixa 810. E quais são as bolas que aparecem nessa caixa? É só a gente olhar aqui. A última nós sabemos, por causa da conta que a gente fez, que é a 2025. Então, antes é 2024 que aparece. Antes é 2023. E essa que é a interessante para nós, porque a gente quer saber em qual caixa está a bola 2023. Antes vai ser a 2022.
e vai acabar com 2021. E aí lembra, eu estou colocando em azul porque a caixa de número ímpar sempre contém duas bolas. Então na caixa 809 eu só tenho as bolas 2021 e 2022. E na caixa 810 eu tenho essas três aqui. Então a pergunta que ele faz aqui, qual que é a caixa na qual o João colocou a bola 2023? Se a gente olhar aqui, vai ser a caixa 810. Então vamos lá. A gente coloca letra E. Eu acho que até agora na prova essa era a questão mais difícil. Agora vamos fazer essa daqui. Essa aqui é uma questão fácil se você lembra de fatoração. Se você não lembra, ela pode ser uma questão bem difícil. Mas vamos lá. Então, ele quer saber aí qual que é o valor dessa expressão. Primeiro, quando a gente tem dois números multiplicados, a gente sabe que isso vira o quadrado. Então, essa primeira multiplicação aí do 20.235 nada mais é do que 20.235 ao quadrado. Menos, aí tem aqui uma outra multiplicação que a gente vai analisar daqui a pouco. Então, por enquanto, a gente tem isso. 238 vezes 20.232. Uma coisa tem que estar sempre bem clara na mente, que são as fatorações que são mais importantes, que aparecem mais nessas questões da OBMAP, da OBM, que é a fatoração da diferença de quadrados e a fatoração trinômio quadrado perfeito. Aqui nós vamos usar a fatoração da diferença de quadrados. Então, realmente você precisa saber essas fatorações para fazer essa prova. Elas vão, no mínimo, vão ser muito úteis e te poupar tempo nas questões. Então, para quaisquer números a e b, a quadrado menos b quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Aqui, para a gente verificar isso, é só fazer a conta mesmo, né? Distributiva. Aí a gente verifica essa fórmula. A outra é o trinômio quadrado perfeito, que eu não vou falar aqui, mas é aquela do quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Essa é outra fatoração que também você precisa saber nessa prova. Bom, então nós vamos usar isso. Só que a gente ainda precisa fazer uma manipulação para que essa parte da conta aqui, que é a parte difícil, vire alguma coisa que a gente saiba fazer a partir disso aqui. Vamos pensar o seguinte, ó, a gente tem no começo 20.235. Tá perto de 20.238 e tá perto de 20.232. Então, para que eu consiga ter chance de cortar alguma coisa com o que vem antes, eu preciso transformar cada um desses números em 20.235 mais alguma coisa ou menos alguma coisa. Então, se a gente tentar fazer isso, ó, o 20.238 ele é igual a 20.235 mais 3, e o 20.232 é igual ao 20.235 menos 3. Olha só, então a gente já viu que apareceu aí um 20.235. E o melhor aqui é que apareceu o 3 aqui e o 3 apareceu de novo. Então, se a gente comparar com o que a gente tinha na fatoração aqui, ó, a mais b vezes a menos b, essa multiplicação vai ser igual ao quadrado do primeiro, que é o 20.235, menos o quadrado do segundo, que é o 3. Então, aqui o que a gente fez foi ir desse lado da equação para esse lado aqui, né? Os dois lados são importantes, quer dizer, se você vê uma diferença de quadrados na prova, você tem que saber que você tem como fatorar dessa forma. E se você vê algo dessa maneira também, né, um a mais b vezes um a menos b, você tem que saber que isso aqui é a diferença de quadrados. E essas são umas ferramentas que você tem que ter na hora. Porque às vezes as pessoas... a OBMAP é uma prova que prioriza bastante o raciocínio em cima do conteúdo, isso é verdade. Mas se você não sabe que existe essa fatoração da diferença de quadrados, é difícil você conseguir resolver essa questão rapidamente. Você pode até ter uma boa ideia, conseguir demonstrar isso aqui na hora, mas se você nem sabe que isso aqui existe, é difícil às vezes você ter a ideia de fazer isso aqui na hora. Então é importante que você tenha contato com várias coisas antes de fazer a prova. Então o raciocínio é muito importante, né? A inteligência é muito importante, mas você ter várias ferramentas disponíveis, pelo número de vezes que você trabalhou com elas na sua vida, e pela quantidade de coisas que você já viu, é muito importante também.
Então tem que aliar aí as duas coisas, né? Treino, estudo, e essas coisas que você vê às vezes até na própria escola também são muito importantes. Bom, então vamos lá. A gente pode então, do que a gente fez aqui, substituir essa multiplicação por 2.235 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Então vamos lá. Então a gente vai subtrair não esse produto, mas essa diferença de quadrados. Então lembra que o menos aqui, ele está agindo em toda essa multiplicação. E a gente mostrou que essa multiplicação toda é igual a essa diferença aqui. Então esse menos aqui, ele tem obrigatoriamente que agir em cima do 20.235 ao quadrado e em cima do menos 3. Tá? Então você não pode tirar o parênteses e colocar menos só nessa parte aqui da frente. Ficaria errado. Então vamos lá, isso daqui é 20.235 ao quadrado menos isso aqui. Então, isso aqui, ó, agora vai ficar 20.000. Agora eu nem vou escrever isso porque ele vai cortar. Olha só. Esse 20.235 ao quadrado corta com esse e vai sobrar só menos 3 ao quadrado, que é 3 ao quadrado, que é 9. Então essa expressão aí, o valor dela é igual a 9. Aposto que muita gente deve ter feito essa conta na prova, multiplicado, porque são números grandes, mas não são também absurdos. Mas você vê como... É que eu expliquei, né? Por isso que demorou um pouco mais. Mas se você tem isso rápido na sua cabeça, você faz de cabeça mesmo essa fatoração, e aí você consegue perceber que isso aqui vai cortar e vai sobrar só o 9. Aí você consegue resolver essa questão muito rápido. Ok. Então vamos lá. Um carro viaja de Pirajuba a Quixajuba com velocidade constante de 60 km por hora em uma estrada que passa por Arraial. Às 11 horas, o carro havia percorrido um quarto da distância entre Pirajuba e Arraial, e às 15 horas havia percorrido 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba. Qual é a distância entre Pirajuba e Quixajuba? Beleza. Então vamos, antes da gente resolver essa questão, vamos organizar aqui, né, todas as coisas que ele deu pra gente. Então a gente tem aí algumas cidades, né, 3 cidades que ele tá dando. Vou colocar com letras. Então tem a Pirajuba, que é onde o carro vai sair. Tem Quixajuba, que é onde o carro tem que chegar. E aí ele vai passar no meio do caminho pela cidade de Arraial. Eu não sei onde ela vai estar muito bem, vou colocar aqui em qualquer lugar. Provavelmente está fora de escala com o que vai dar o problema. Aí ele diz que às 11 horas o carro havia percorrido 1/4 da distância entre Pirajuba e Arraial. Então aqui, ó, se a gente chamar isso aqui de x, essa distância, ele percorreu às 11 horas 1/4 dessa distância. Então aqui, vamos colocar que foi x sobre 4, tá? Então, digamos que aqui a distância é x. Eu não sei se vai ser útil chamar isso de x, vamos ver depois. E esse primeiro pedacinho aí, que foi o que ele percorreu até as 11, é x sobre 4. Aí ele fala também que às 15 horas ele havia percorrido 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba. Bom, então, às 15 horas, 4 horas depois, se a gente pensar que, por exemplo, que aqui tem uma distância y entre as duas, ele já percorreu 3/4, então ele estaria aqui na parte final. Então ele percorreu aqui, ó, essa parte seria 3/4 de y, se y for tudo. Aí ele pergunta aí, qual é a distância entre Pirajuba e Quixajuba? Ok. Bom, então vamos pensar aí como é que a gente pode resolver esse problema de uma maneira inteligente, porque a gente não tem todas as informações que nós necessitamos aí. Ok. Vamos pensar assim, às 11 horas o carro está aqui, né, em 1/4 da distância entre Pirajuba e Arraial. E aí às 15 horas, que foi 4 horas depois, ele percorreu 3/4 da distância entre Pirajuba e Arraial, que foi o que faltou aqui, né, para percorrer tudo. E ele percorreu também 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba. Então ele fez assim, ó. Ele percorreu
3x sobre 4. Então, essa daqui foi a distância que ele percorreu nas 4 horas, entre 11 e 15 horas. 3x sobre 4 mais 3y sobre 4. Aí nota que eu posso colocar o 3 quartos em evidência, que ele está multiplicando os dois números. Então ele percorreu 3 quartos de x mais y. Ou seja, x mais y, pelo nome que eu dei para as coisas aqui, ó, a distância entre Pirajuba e Arraial era x, chamei de x, e a distância entre Arraial e Quixajuba eu chamei de y. Então o x mais y é a distância completa, é a distância entre Pirajuba e Quixajuba. Então isso aqui eu vou chamar de d, que na verdade é o d que eu quero mesmo, a distância que eu quero. E eu sei que ele fez isso em 4 horas. Então, ó, aqui a gente tem a velocidade. Então, ótimo, ó. Se a velocidade é 60 km por hora, então a gente sabe que 60 vai ser a distância que ele percorreu dividido pelo tempo que ele gastou. A gente tem essa fórmula aqui. Só que assim, ele não percorreu a distância d em 4 horas, ele percorreu 3 quartos da distância total. Então a gente vai colocar assim, ó, 60. Deixa eu apagar isso aqui para fazer embaixo. Lembra que velocidade é sempre distância sobre tempo, né? Então, se você pega a distância percorrida e divide pelo tempo, isso dá velocidade. E ele tem a velocidade constante aí de 60 km por hora. Então, o 60 aí vai ser 3 quartos de d, que foi a distância que ele percorreu aí entre as 11 e as 15, dividido por 4 horas. Então, é só saber fazer a conta agora de divisão aí das frações. Tá, então aqui a gente vai vamos passar o 4 para o outro lado. Fica 240. É 3 quartos de d. E, portanto, d vai ser 320 quilômetros. Essa aqui é a alternativa D. Ok, então isso que a gente vai resolver hoje. E os vídeos aqui que eu tô colocando, resolvendo as questões, eu gosto sempre de não pensar tanto nas questões antes, porque aí a gente vai resolvendo junto, e aí os problemas, as dúvidas que podem aparecer para quem estiver resolvendo, aparecem aqui para mim também, e nós discutimos juntos enquanto essas dúvidas surgem. Porque a matemática, muitas vezes, ela não é tão bonitinha quanto parece quando você vê uma resolução de uma questão na internet. Porque para chegar naquela resolução elegante, a pessoa teve que chegar numa resolução feia primeiro. Depois que você vai limpando a resolução feia e conseguindo transformá-la numa forma mais bonita. Mas a primeira solução sua quase sempre não vai ser a melhor solução. Então, por isso que eu acho legal fazer uma coisa desse tipo. Eu dou uma olhada nas questões, mas eu não resolvo completamente, justamente para chegar aqui e aparecerem as dúvidas que possam aparecer para quem estiver resolvendo a prova também. Mas é isso, então. Essas foram as questões 3, 4 e 5 que eu ia resolver hoje. Até o próximo vídeo.